Bom dia. Bom dia. O seu nome completo, por favor? Airacema Ribeiro da Costa. Airacema. Ribeiro da Costa. A senhora é brasileira? Seu estado civil, dona Airacema? Solteira. Solteira. Sua profissão? Técnica de raio-x. O seu endereço completo, por favor? Avenida Germano de Albuquerque, quadra 1, bloco 2, apartamento 201, Angelim. São Luís, Maranhão, né? Perfeito. A Iracema, né, dona Iracema? Uhum. Me diga uma coisa. Durante quanto tempo a sua irmã ficou internada no Hospital São Domingos? Doutor, ela ficou internada várias vezes. Uhum. Ela não teve aquela internação contínua, né? Uhum. O tratamento dela de CA foi feito todo lá. Sim. E algumas sessões de radioterapia no Aldenorabelo. Certo. Tirando isso, foi só São Domingos. Só São Domingos. Houve sucesso? Meu irmão faleceu. Lamento. Nesse período em que ela fez tratamento no São Domingos, ela chegou a ficar internada algum período? Teve 4 internações na UTI. Uhum. A primeira internação da minha irmã, quando ela foi para a UTI, foi muito mal. Foi quando deu metástase no fígado. A primeira internação? Primeira internação. Eu não morava aqui, não. Morava em Belém. Sim. Aí, quando minha irmã ficou doente, eu vim para cá para ficar com ela. Certo. Passei 4 anos. Foi a senhora que acompanhou todas as internações? Todas. Uhum. Nós somos 3 irmãos. E eu que fiquei mesmo realmente dedicada com ela. Sim, senhora. Dormia no hospital, dava entrada, saía, fazia tudo para minha irmã. Entendi. E a sua irmã tinha plano de saúde, né? Tinha o Bradesco. Bradesco. Em função do empregador, como é que era? Ela trabalhava na Aquarela como vendedora, venda externa. Sim, entendi. E todas as tratativas com o hospital, era a senhora que fazia ou era a sua irmã diretamente? Tudo. Teve um período, logo no começo, deu para anestesia nas mãos, nos membros, né? Sim. Então, ela tinha mais dificuldade de escrever e tudo. Chegou até um ponto que ela não podia mais escrever, ela só botava a digital, questão de banco. Sim. Mas lá tinha que escrever mesmo, tinha que assinar. Uhum. Tudo era eu. Algumas assinaturas, já no final do tratamento dela, foi minha outra irmã. Na verdade, algumas outras irmãs, somos 6 irmãs, 7, na verdade. E aí, algumas já assinaram, porque eu tive meu neném, já não pude ficar tão direto com ela no final. Sim. Dentro do hospital, mas fora tudo era eu, de novo ainda. Entendi. Me diga uma coisa, nesse tratamento ela fazia quimioterapia? O primeiro tratamento dela, ela fez radioterapia, 33 sessões na Aldenorabelo, e depois ela fez quimioterapia. Uhum. Quando deu metástase, foi 4 meses depois, deu metástase no fígado. Aí daí foi para São Domingos. Entendi. Aí quando foi para São Domingos, ela ficou com a barriga muito inchada, que deu no fígado, né? E ela pensou que fosse uma comida e tudo. Quando chegou lá, já era no fígado, o câncer estava bem avançado. Uhum. Aí foi fazer uma cirurgia aberta, a primeira internação dela. Eu fiquei na UTI com ela. Nesse período todo, ela foi submetida à fisioterapia? Na UTI. E fora da UTI, ela fazia no quarto. Toda vez. Sempre fazendo fisioterapia? Sempre fazia fisioterapia. O plano, segundo o seu advogado... O plano, segundo o seu advogado, cobria todos os... Cobria dentro do hospital, todos. Teve alguma exceção? Essa cirurgia dela, a primeira, eles não queriam... não pagaram, na verdade. Uhum. Aí teve um rapaz que fez a cirurgia dela lá no hospital mesmo, aí ela pagou. Foi 12 mil no tempo. Pagou por fora? Por fora. Uhum. Aí botou na justiça, ela ganhou a causa. Em relação ao Bradesco? Aí o ressarcimento foi 7 mil. Então houve uma negativa do Bradesco. Sim. Mas ela recorreu. Sim, claro. Entendeu? Só para ter essa dimensão. Ela chegou a fazer sessões de fisioterapia? Fazia, né? Fazia. E essas sessões de fisioterapia eram cobertas pelo plano? Era. Então, tá. A senhora assinou algum documento no hospital? Todos eu que assinava. É porque é um procedimento do hospital. Uhum. A entrada... Você recorda desse documento especificamente?
Eu recebi essa intimação em casa, eu e ela. Isso aqui não é uma intimação. Não, é que tinha lá escrito. Isso aqui não é uma intimação, isso aqui é um termo. Ah, Você sabe disso? é minha. A senhora, quando assinou esse termo, a senhora chegou ali? Porque assim, ó, Por favor, responda, depois a senhora explica. Eu fiz uma pergunta específica. A senhora, quando assinou este termo, a senhora chegou a ler? porque a menina. Não. Quando ela chegava lá, a A acompanhante. senhora não discutiu esse termo, a senhora não mencionou sobre esse termo, enfim. Eu Não, quero- eu não questionei porque. Mas a senhora se recorda desse termo, Minha assinatura, recordo que assinei sim. né? E a senhora chegou a ler o termo. Não, A senhora não leu, a senhora assinou não, sem ler. porque assim, doutor, quando ela estava na UTI, era de manhã, que começou a fazer a fisioterapia. Uhum. A primeira internação dela. Quando é uma auxiliar, não é a enfermeira, não. Já ela dizia assim, com a prancheta, olha, tem que assinar esse procedimento. Assim como algumas medicações também tinha que assinar. Eu sei, mas a senhora não chegou, não teve cuidado de ler. Não, nunca me cobraram lá. A senhora não teve cuidado de ler. Não, porque ela dizia que tinha que assinar. Tá, Ela- mas mesmo assim, a senhora não perguntava do que se tratava? Não, ela disse que era fisioterapia. E tanto é que A senhora não viu valores? Não, não tinha. Mas a senhora confirma que é sua. Minha assinatura, com certeza. O Bradesco, ele cobria também, ele não cobria a fisioterapia ou ele cobria a fisioterapia? Cobria. Chegou a fazer alguma fisioterapia pelo plano de saúde? Todas ela fez. Mas por que então que foi apresentado isso? Eu não entendi, doutor, também. Só não me parece, Ó, não parece um pouco não, contraditório para a Não, senhora? deixa eu lhe dizer. Porque esse daí é da UTI. Esse daí é da UTI. Uhum. Nos quartos também tinha que assinar. Uhum. A primeira internação da minha Então, irmã... isso aqui a senhora assinou e simplesmente acha que... Porque eu não fui. A minha só disse que tinha que assinar. Sim, senhora, entendi. Quando a senhora, já que a senhora assinou sem ler, etc., tá tudo bem, a senhora recebeu este comunicado. Não foi esse valor aqui, ó. Eu sei. A senhora Que parece- recebeu esse comunicado? Desse jeito aí, não. A senhora não recebeu nenhum comunicado a respeito. Já fosse os senhores advogados, não jogaram assim. Eu esqueci. Ou com o iPad. É porque eu tenho em casa, não tem trago aqui. A senhora não recebeu isso aqui? Desse jeito aí, não. A senhora não recebeu uma comunicação? Uma comunicação. Recebeu? Recebi. E quando a senhora recebeu essa comunicação, a senhora tomou alguma providência? Tomei. Qual foi a providência? Eu procurei advogado, porque eu não sabia o que estavam me cobrando. Mas Porque não dizia o que era aí. Deixa eu lhe dizer Tu tem a cópia aí? Mas aqui está dizendo, informamos que foram prestados serviços médicos, né? O hospital aguardará pelo prazo de 10 dias, contados o recebimento. E está aqui a senhora. Condomínio IP, Angelina, Angelina. apartamento 201, bloco 2. Dá um bloco 2. Correspondência para a senhora não. Não faço ideia que foi entregue para mim, doutor. Foi uma outra que disse só o valor, 2.900 e alguma coisa. E que Então, meu nome. a senhora, Essa daí não. mas quando a senhora chegou a procurar o hospital antes de procurar o advogado? Quando eu fui lá, é uma sala embaixo, que diz que é a parte burocrática do hospital. Sim, senhora. Aí também ninguém podia me explicar o que era. É porque era questão mesmo de SPC e Serasa. Não, Quando eu pergunto, antes da senhora receber a comunicação do Serasa, a do Serasa a senhora recebeu também. Tá aqui. Eu recebi uma diferente dessa daí, que não A senhora dizia o que recebeu era. essa? Mas quando a senhora recebeu, a senhora foi até o hospital? A minha irmã estava internada quando eu recebi, entendeu? Aí a mesma chegou 2 correspondências para mim e para ela, a mesma. Aí quando eu abri, dizia que eu estava em débito, Quando foi que sua irmã faleceu? dia 13 agora, de 13/3. Deste Fez 3 meses. Entendi. Esse aqui é de maio de 2016. Sua irmã estava internada em maio? Tava. A internação da minha irmã, ela ficava
Quando não era na UTI, ela ficava no apartamento e saía. As primeiras quimioterapia dela, ela também tinha uns dias internados, entendeu? Aí, doutor... Então, a senhora não se recorda desse documento? Não, quando eu recebi 2 correspondências, foi eu e ela, a mesma correspondência. Aí dizia só o valor, 2.900 e alguma coisa, entendeu? Que o meu nome estava constando no Serasa e no SPC. Abri a minha e abri a dela. Mostrei para ela o mesmo caso. Aí eu disse assim, Aninha, isso daqui... Mas não dizia direito que estava cobrando. A senhora não procurou o Bradesco para que ressarcisse esse valor? Não, porque o plano, como eu lhe falei, o plano já tinha negado essa cirurgia dela, entendeu? Aí eu falei com o meu amigo e contei para ele, mostrei tudinho. Para mim... Mas a minha pergunta é, só não chegou a pedir reembolso para o Bradesco da fisioterapia? Não, dessa daí não. Eu estava me cobrando essa daí, doutor. E quando eu soube o que era realmente o valor, que esses 2.900, foi na primeira audiência que a moça tinha me dito, a advogada deles, que era a fisioterapia, porque a primeira internação dela não foi cobrado nenhuma. A segunda que foi a internação dela. Na terceira internação também não cobraram mais. Essa internação que eles estão cobrando aí é só da UTI, não é dos quartos. Perfeito, tá bom, obrigado. A doutora tem perguntas? Sim, excelência. A senhora falou agora há pouco, eu falo para o senhor ou falo diretamente? A senhora falou agora há pouco que recebeu cobranças. A senhora chegou, ou a sua irmã, a pagar esse valor para o Hospital São Domingos? Não. A senhora sabe se o Bradesco pagou para o Hospital São Domingos a fisioterapia? Nesse valor de 2.992? Não. Não sabe ou não pagou? Não pagou. Não pagou. Não pagou. Então, nem o Bradesco, nem a senhora efetuaram o pagamento das fisioterapias? Não. Tá. A senhora também começou a falar sobre a pessoa do hospital que teria lhe abordado para fazer a assinatura deste termo, né? A senhora disse rapidamente, eu gostaria que explicasse essa dinâmica, que falaram sobre fisioterapia. Como foi exatamente esse diálogo a respeito desse termo que a senhora assinou? Não, quando ela estava no leito, aí entra, não é enfermeira, é auxiliar. Ela entra com uma prancheta e diz que tem que assinar. Ó, isso aqui é um procedimento do hospital e tal. Assinava, como tinha medicação, uma medicação que ela tomava na barriga para aumentar a imunoterapia dela, também tinha que ter um acompanhante para assinar. Como já teve vezes que eu saí de casa e tive que assinar, porque ela não podia mais. Então, era de praxe essa assinatura. Tinha que assinar antes, durante e depois. Toda a entrada dela, a saída e permanência dela tinha que ter um acompanhante para assinar. Mas eu gostaria de estabelecer os prazos. Veja bem, o processo trata sobre este período de internação da sua irmã, que foi do dia 16 de junho de 2015 a 6 de julho de 2015, ou seja, depois da cirurgia. E ela ficou... essa fisioterapia corresponde ao período de UTI pós-operatório. UTI. Certo? E a senhora falou anteriormente que as outras fisioterapias tinham sido cobertas. Anteriormente, a senhora assinou algum termo exatamente igual a esse sobre não cobertura de fisioterapia pelo plano? Todos lá eu assinava. A senhora entendeu a pergunta? Os termos anteriores são exatamente esse aqui. É um termo que diz assim, termo de assunção de responsabilidade por fisioterapias não cobertas. Não, só um minutinho, doutor. Não estou deduzindo nada, estou só perguntando. Não, é porque, doutora... Se é igual, o termo é igual. Não, é porque, deixa eu lhe dizer assim, quando a gente estava com ela, acompanhando ela, aí a menina entrava, a auxiliar, ela chegava assim, com a prancheta assim, ó, tinha que assinar, entendeu? E não explicava nada, absolutamente? Não, até porque é da medicação. Quando era alguma medicação, como era essa da barriga, para aumentar a imunidade dela, que foi explicada as primeiras vezes. E tinha que assinar mesmo, entendeu? A senhora pagou essa medicação de forma particular? Não, o plano pagava, essa daí. Quando a senhora foi cobrada, a senhora disse, então, que não procurou o hospital diretamente para saber do que se tratava. Quando eu fui naquela parte embaixo, que é uma portinha de vidro separada, depois de cobrada, a moça ela não soube me explicar. Ela disse que é um outro setor, como lá é dividido os setores, então ela não sabia me explicar o que era aquela cobrança. E a senhora não foi no outro setor? Não, aí eu chamei minha irmã, eu mostrei a mesma correspondência, a mesma dela, o mesmo valor, era cobrado para nós duas, a mesma coisa. Aí eu cheguei e chamei já o César. A gente é conhecido mesmo interior, eu chamei, expliquei para ele que estava sendo essa cobrança e eu não sabia do valor. Aliás, eu não sabia o que era aquele valor, 2.900 e pouco, entendeu? Eu fui saber na primeira audiência que a moça tinha me dito que era as fisioterapias da UTI. A senhora,
quando falou com o advogado, a senhora sabe informar se ele também chegou a procurar o hospital antes de ingressar em juízo para querer informações acerca do procedimento cobrado? Acho que não. Não tenho certeza. Né? Só isso, excelência. Obrigada. Pode ser rápido.